E houve uma situação de violência, de muito caos na época de Noé. Só que Jesus enfatizou quando ele fez um paralelo entre os últimos dias, ele não enfatizou, não foi a questão moral. O que ele enfatizou foi a indiferença das pessoas. Compravam, edificavam, casavam. É o que está acontecendo hoje. E eu vou te dizer mais, essa reunião que a gente está tendo aqui, às vezes as pessoas não tendo sede, não tem, isso não está acontecendo, não é só conosco, não. Ontem, nessa live do Caio Fábio e do Ed René, eles falando justamente isso, o que eles têm sentido, da indiferença das pessoas. Caio Fábio chegou a dizer, parece que, tipo assim, que eu me sinto hoje como que uma pessoa, um careta, tudo que eu falo não tem nada a ver, e, tipo assim, parece que a pregação que eu fiz durante tantos anos parece que não adiantou nada. Ele falando que muitas pessoas do ministério dele, que chama do Caminho, lá, do Caminho da Graça, falando que um monte de gente, ele falando na live, depois, se você quiser, você escuta. Ele falando um monte de gente na live retrocedendo, um monte de gente abrindo mão de convicções. Então, é um momento difícil. Hoje, as pessoas, assim, como que fala? Não se sentem mais assustadas com mais nada. Eu lembro que 20 anos atrás, quando eu morava ainda em Itajaí, eu ia muito em jantares da Donep, ministrava em workshops, não nos sábados, nos jantares, nos workshops, porque nos jantares é a pessoa que ia dar testemunho. E a pessoa chegava e dava um testemunho, eu fui alcoólatra, eu fui isso, aquilo, e causava um impacto na vida das pessoas. Hoje, você pode falar o que quiser com as pessoas que não causa impacto. Então, é um momento muito difícil. E as pessoas entraram nesse contexto de um esfriamento espiritual que elas, tipo assim, elas nem notam e não têm nem ideia do estado espiritual delas. E quem não se encontra nesse estado, eu vejo com preocupação até alguns irmãos que a pessoa entra num frenesi de trabalho, de emprego, de isso, daquilo, que a pessoa não tem tempo para mais nada. E a pessoa se acha justificada. E as coisas espirituais vão ficando em segundo, em terceiro plano. Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Eu, por exemplo, esse grupo de pessoas que nós formamos aqui, eu tenho muitas pessoas, muitos contatos aqui, mas você fica o tempo inteiro insistindo com as pessoas, que é cansativo também. Não, tem que haver um interesse, né? Eu vejo assim, tem E só antes de tipos... você falar, só antes de você falar, deixa eu te falar uma coisa. Independe se a gente, vamos supor, estiver trazendo aqui, pode ser o material mais interessante do mundo, pode ser uma coisa, não é nem uma autocrítica que a gente poderia fazer. Não, pô, será que eu estou falando um assunto aqui que não é muito interessante? Será que eu estou falando alguma coisa aqui que está sendo ruim? Não, é um contexto do mundo que as pessoas hoje elas estão num estado de letargia, de indiferença, de frieza espiritual, que é o que Jesus falou dentro da parábola das 10 virgens que adormeceram. Todas as 10 virgens adormeceram. É um momento, você está ouvindo? Sim, sim. Mas para É você um ter uma ideia, momento assim, de dormência. Oi? hoje você entra no Instagram, que hoje o Instagram é um dos postos aplicativos, talvez o Twitter também, mas o Instagram eu acho que é o que mais utilizam hoje. Todo o pessoal migrou, só fica, vamos dizer assim, os mais velhos lá no Facebook. Porque foi assim, do Orkut, eles migraram para o Facebook. Do Facebook, eles foram para o Instagram. Só ficaram assim, o Orkut acabou, ficaram só Facebook. Aí aqueles que são mais bloguistas, que são pessoas talvez que querem influenciar um pouco mais, eles vão para o Twitter. E daí estão lá todos os artistas, os políticos. O Twitter também bomba. Mas o Instagram seria o que mais bomba aí. E aí o que acontece? Você vai olhar, a maioria do pessoal está vendo só vídeo o dia inteiro de coisas que não edificam. De coisas que divertem, E de o que coisas que são tem de. engraçadas, entendeu? E a maioria fica E nisso. aí
E aí você vê o seguinte, o estado espiritual da maioria das pessoas, gente de 13 anos, de 20 anos de convertido, 30 anos de convertido, numa posição de bebê espiritual, com dúvidas assim, que às vezes nem um bebê espiritual não tem. E as pessoas não têm sede de aprender e nem sede de como que fala, precisa de alguém que leia a Bíblia para elas e que interprete a Bíblia para elas. Então, como se diz, por que existe tanto falso profeta hoje em dia também? Porque há quem alimente os falsos profetas. Há quem não tiver público, os falsos profetas. que não tiver público, se não tiver público, não vai perdurar. Entendeu? Como tem público, né? Verdade. Aproveitar aí e dar um oi pro Marcinei, não sei se ele ainda está a caminho da casa dele, mas já entrou aí com a gente. Muito bem-vindo aí, Marcinei. Então, Fernando, mas é isso tem tudo a ver com esse assunto que a gente tem abordado aí, né? Os sinais dos fins dos tempos, o desafio de viver e ter essa consciência da verdadeira igreja, ou da igreja bíblica, E nós também não estamos aqui na pretensão dizendo que nós somos a igreja verdadeira e bíblica, no sentido assim, nós já nos julgamos como os aprovados 100%. Não é nada disso. Mas é um momento em que nós temos buscado com sinceridade, uma consciência de entendimento que a Bíblia deve ser o nosso norte e que nós não podemos negociar os valores que a igreja de Jesus e os princípios ali, como fala a doutrina dos apóstolos, nos apontam como o norte. E não ficamos aí rodeados de vã filosofias, de um cristianismo tão fragilizado no sentido de uma doutrina frouxa, de uma doutrina mundana, de uma doutrina que é mais baseado no homem como tendo o centro de todas as coisas do que o próprio Deus. Ontem mesmo eu estava tendo uma reunião de liderança, eu estava conversando sobre a questão da oração, aliás, não foi nem isso, foi no nosso PGM, que a gente chama, que é a célula, que é o grupo caseiro. Os nomes são vários, mas a motivação é a mesma, é reunir pessoas nas casas para estudo bíblico. Só que a gente estava fazendo via online. E eu estava falando sobre a oração. Eu estava estudando sobre a vida de José, o sofrimento de José. Você teve alguma experiência na sua vida que parecia ser ruim e se transformou em algo bom? E a gente está falando da pandemia, da situação, e eu falei sobre a oração. Irmãos, existem vários tipos de oração, mas é interessante que quando a gente vai falar assim, vamos orar, irmãos, o que a gente geralmente faz? A gente segue uma lista de situações em que nós nos sentimos ali, de alguma maneira, injustiçado, ou até mesmo não há todo o conforto que precisamos, e a gente dispara diante de Deus. Então, eu quero a casa boa, eu quero, a troca de carro, quero que Deus esteja comigo para saber qual é o carro melhor que eu vou comprar agora. Eu agora preciso, de repente, fazer um concurso público e eu preciso melhorar de vida. Eu sei, isso não tem problema nisso. Mas a questão que eu vejo, na questão até de oração, que é uma coisa que também muita gente faz muita confusão doutrinária, até dentro daquele versículo lá de João, capítulo de João lá que fala: tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei. E as pessoas, na oração, disparam orar, fiz a minha parte, aquela devocional, li o texto, vou tirar aqui algumas coisas para a minha vida. Agora, quando que as pessoas param para falar assim, Deus, o que o Senhor quer falar comigo mesmo? Porque, de repente, Deus quer falar, você tem que parar com isso aí, meu querido. Essa oração aí, eu já disse não e você não entende. Eu já cansei de dizer não, o meu silêncio já está dizendo não para você, mas você insiste. Insiste em querer fazer a tua vontade, não a minha vontade. É aquilo que eu falo, Se a gente realmente é de Jesus, se hoje Jesus chegar para você e falar assim, meu querido, abra a mão de tudo, eu quero você agora lá na favela. Vai morar lá. Quem que vai? Não, eu quero que você abra a mão agora, eu quero que você vá lá para a Índia. Já que, tem gente, não precisa ir para a Índia, vai fazer aqui do lado, mas nem aqui do lado vão fazer. Entende? Sim. Então as pessoas, elas têm um plano dentro do propósito de Deus, que é o plano delas, não o plano de Deus. Nós é que temos que nos encaixar no plano de Deus, e não ele no nosso plano.
E aí você vai ver Amém. que fica uma vida religiosa, onde o homem é o centro, o louvor ele é baseado em nos sentirmos, né, bem, igual aquilo que você falou, muitas vezes as estruturas são mais para entretenimento, para que você se sinta bem, para que o seu ego seja massageado. E qualquer pessoa que te ofender, você já pula fora. Por quê? Porque a gente está sendo preparado para a gente se dar bem. Agora, será que, é isso que eu falo, será que é essa a motivação que havia no coração daqueles apóstolos? Ou na história da igreja, daqueles que lutaram contra a reforma? Contra a reforma, não, a favor da reforma. A favor da reforma. Ontem eu também citei na reunião, né? Imagine como que os reformadores, imagine a perseguição, a dificuldade que eles passaram na época deles, porque todo mundo estava indo para uma direção e eles estavam ao contrário. Eu achei interessante naquele seriado de Jesus lá que você me passou, e quando a abertura do seriado, ele parece assim, os peixes andando de um lado, não sei se você observou isso. E aí tem alguns outros peixes que vão ao contrário. Eu achei aquilo ali magnífico. Eu vejo que é como se fosse a igreja de Jesus e a igreja institucional. A igreja institucional vai por um lado, vai comendo pelas beiradas, vai manipulando, vai fazendo. Não estou dizendo que isso é geral, gente. Não estou aqui de maneira alguma dizendo nós somos os julgadores da igreja e nós separamos a igreja. Não, quem separa é Jesus. Certa vez lá, os discípulos queriam separar. Jesus falou, ó, isso é os anjos que vão fazer entre o joio e o trigo. Nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. A gente não deve julgar nesse sentido. Mas como nós já falamos aqui no canal, né, através dos outros estudos, e nós devemos e podemos julgar pela palavra, porque nós temos que fazer como os bereanos. Será que o que eles estão falando está de acordo com as escrituras? Não está sendo algo manipulado? Não está sendo algo distorcido? E aí eu achei muito interessante, porque hoje em dia, eu tenho um amigo também, pastor, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o pastor Lu. Ele é um cara assim muito doido, muito doido. Ele tem assim, ó, na mão dele duas tatuagens, igual e igual. E aí ele fala muito com os caras doidos, assim, para pessoal de dread, pessoal rock, pessoal doido. Mas ele é um cara assim que tem esse pensamento. Ele sempre falava, a gente conversava, né? Hoje, ser crente não é ir contra o mundo, é ir contra a própria igreja. É como se fosse a igreja, né, com seus extremos, indo para o lado de cá, e você que quer viver de uma maneira piedosa, com a maneira de temor de Deus, de querer fazer a coisa certa, você vai por esse lado. E se cruza, assim. E você tem que pagar um preço. Por quê? Porque são poucos que querem andar no ritmo da palavra. Porque isso custa. Como custou para os apóstolos. Como custou. Então, e a Bíblia tem promessa. Só que a gente não quer as promessas que custam para a gente. A gente só quer aquela promessa que é suave.